Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos assistir um vídeo de um cara que tá fazendo um resumo das histórias da WWE. Pra quem gosta é muito bom, eu gosto. Até a WrestleMania, que já tá chegando. Então vamos assistir esse vídeo. O nome do cara é Mike Santana. Não se esqueça de se inscrever no canal dele. Então vamos embora. Ele vai resumir hoje a história da Bloodline, que é uma das facções mais terríveis da WWE, que tá tendo o maior combate que eles vão ter na WWE na WrestleMania. Então vamos embora. Resumir todas as histórias da WWE que estão acontecendo no momento, para você que nunca assistiu ou para você que não assiste há muito tempo e fica muito confuso, sem saber da lore atual, sem saber das histórias atuais que estão acontecendo e gostaria de saber, antes principalmente do evento principal que nós vamos ter, WrestleMania 40, que vai acontecer agora no começo de abril. Então eu vou fazer uma série de vídeos essas semanas para contar todas as histórias que você precisa saber. Começando por ela, a história do Bloodline, porque é a história que basicamente vai enraizar muitas das outras histórias e você não pode ir para o WrestleMania 40 sem saber quem são o Bloodline. Nossa história começa em 2020, a época da pandemia, quando a WWE teve que fazer um dobrado para poder continuar ativa, continuar com seus programas, mesmo não podendo ter plateia. E em 2020 eu vou trazer vocês a conhecer Roman Reigns. Roman Reigns antes era tratado como o maior herói da WWE. Era tratado como a pessoa principal da WWE. Este tipo de pessoa nós chamamos de babyface. Ele era o rosto da empresa. Pelo menos isso era o que a WWE queria que a gente achasse dele. Mas não era bem o caso. Então Roman Reigns, que era tratado como esse grande herói pela própria empresa, ele retorna em agosto de 2020 no evento SummerSlam, depois de ficar 5 meses afastado para tratar de uma leucemia que ele havia comunicado para o resto do público, para o mundo inteiro, que ele iria tratar de uma doença tão séria. E nesse retorno dele, ele ataca The Fiend e Braun Strowman, que estavam numa luta pelo cinturão do então campeão The Fiend, fazendo com que Roman Reigns virasse um vilão depois de tantos anos sendo o grande herói da WWE. Não somente isso, nós ficamos sabendo nesse mesmo momento que esta mudança de comportamento veio porque ele estava aliado a Paul Heyman. Explicando para vocês, para quem não conhece, Paul Heyman é o maior gerente, o maior agente dos maiores e dos mais poderosos lutadores da WWE, e geralmente ele se alia, ele gerencia grandes vilões. Algum tempo depois, no evento Payback, Roman Reigns mais uma vez derrota The Fiend e Braun Strowman, onde coroa Roman Reigns como o campeão universal da WWE. E aqui eu vou parar para explicar para vocês que normalmente a WWE tem 2 cinturões mundiais, um em cada programa que ele tem, o Raw e o SmackDown. Então nós tínhamos o cinturão universal e o cinturão da WWE. Enquanto isso, Jey Uso, que é primo de Roman Reigns e irmão gêmeo de Jimmy Uso, grave essas informações, guarde esses nomes, Jey Uso, Jimmy Uso e Roman Reigns, e que eles são parentes. É uma informação importante daqui pra frente. Jey Uso vence uma luta contra outras 3 pessoas que garantiria a Jey Uso a oportunidade de enfrentar o campeão universal, que no caso era seu primo Roman Reigns. Essa luta aconteceria no evento Clash of Champions e seria a primeira oportunidade de Jey Uso por um cinturão individual desde o início da sua carreira em 2010 na WWE, quando ele estreou juntamente com seu irmão gêmeo e os dois criaram uma carreira enorme, como sendo a maior dupla da WWE, uma das maiores duplas da WWE, e que eram multicampeões, foram campeões várias vezes na divisão de duplas. Até aquele momento ninguém tinha se tocado muito o quanto Roman Reigns havia se tornado uma pessoa cruel, violenta, agressiva, a ponto de que ele estaria completamente transtornado porque Jey Uso, seu primo, ameaçaria retirar o cinturão da mão dele. Sendo assim, no evento Clash of Champions, Roman Reigns e Jey Uso realmente lutaram, e Jey Uso perdeu por nocaute técnico quando seu irmão Jimmy Uso jogou a toalha branca no meio do ringue
pra tentar salvar o irmão da surra que Roman Reigns estava dando nele sem parar. Os dois tiveram uma revanche numa luta chamada I Quit Match. Essa luta, ela tem uma estipulação única, que as pessoas só podem vencer uma luta I Quit Match se ela fizer com que o seu oponente diga com todas as letras, eu desisto. Mas esta luta em específico entre Jey Uso e Roman Reigns tinha uma outra estipulação além dessa. Quem vencesse deveria seguir as ordens do outro como superior sem questionar, como se ele fosse o líder da família. E nessa luta que foi brutal, Roman Reigns venceu quando ele deu uma surra em Jimmy Uso, fazendo com que Jey dissesse que desiste para tentar salvar a vida do seu irmão gêmeo. E por conta disso, Jey Uso sim começou a seguir as ordens de Roman Reigns, porque senão ele seria expulso da família. E aqui eu preciso deixar muito claro para vocês sobre a família de Jimmy, Jey e Roman. Ela é a família Anoa'i e é basicamente tida como a família real da WWE. Porque ao longo das gerações existem muitos nomes de enorme peso dentro da WWE que fazem parte dessa família. Nomes como Jimmy, Jey, Roman, Umaga, Rikishi, Naomi e o mais famoso deles, The Rock. Sim, aquele The Rock. Quando Roman Reigns vence essa luta, ele concretiza sua figura com o título de o chefe da tribo, como se ele realmente fosse o líder daquele clã, do clã Anoa'i. E ele recebe esse título através de um colar de flores entregue das mãos dos anciãos da família. E a partir dali, Jey Uso começa a agir como um capanga de Roman Reigns, fazendo todas as vontades dele, incluindo as mais cruéis, transformando Jey Uso em um vilão também. E aí eu contei pra vocês como Jimmy e Jey sempre criaram uma carreira de duplas. E naquele momento, Jey Uso trilhava uma carreira individual porque Jimmy estava se curando de uma lesão muito grave. E essa lesão acontece fora da história. Ele realmente estava lesionado no mundo real, etc, se tratando e tudo mais. E ele precisava tratar disso e por isso Jey seguiu carreira solo, vamos dizer assim. Alguns tempos depois, Jimmy retorna da sua lesão totalmente curado, fisicamente, porque emocionalmente parecia que ele não estava muito curado não, porque ele não estava nada feliz com essa decisão de que Jey Uso agora era um capanga do seu primo. E começou a chamar Jey de a vadia de Roman Reigns. E começou a recusar que ele fosse acatar as ordens de Roman. Se o irmão dele queria fazer isso, vai lá e se diverte. Mas eu, Jimmy Uso, não sou a vadia de ninguém, não vou aceitar ordens de Roman Reigns. Nas semanas seguintes, a dupla Os Usos, né, que é dos irmãos Jimmy e Jey, voltou, né, e eles continuaram a competir em algumas lutas, mas esse drama familiar começou a afetar um pouquinho o desempenho deles, custando para eles disputas por cinturão, custando lutas e custando mesmo a permanência de Jey Uso na WWE, fazendo com que Jey se afastasse algum tempo da WWE por conta desse drama. O fato de Jey Uso sair da WWE por um tempo abriu um caminho muito livre para que Roman Reigns começasse jogos mentais na cabeça de Jimmy, fazendo ali aquela psicologia de tortura mental e fazendo Jimmy acreditar que tudo aquilo era culpa dele. Que tudo que Roman queria era fazer com que a família florescesse, fazer com que a família dali que eles têm fossem as coisas mais poderosas da WWE e que Jimmy estava atrapalhando isso. Isso resulta numa luta Hell in a Cell, que é uma luta, é uma gaiola fechada assim, que ninguém entra, ninguém sai e é brutal. É uma luta Hell in a Cell entre Roman Reigns e Rey Mysterio, onde quando Roman Reigns vence, Jimmy Uso aceita reconhecer o chefe da tribo. No dia 9 de julho de 2021, Jey retorna para a WWE. Jimmy Uso ainda estava meio ressabiado se ele aceitava Roman Reigns como seu chefe ou não, e todo esse drama ainda borbulhando até que Jey volta e mostra para Jimmy Uso que a verdade é que eles deveriam realmente se unir como um grupo. E naquele momento nasce a facção que viria a ser conhecida como o Bloodline, a linhagem de sangue. Ainda em julho de 2021, nós tivemos o evento Money in the Bank, o primeiro evento pós-pandemia, o primeiro evento da WWE que
trazia o retorno da plateia para os eventos. E nesse evento, os Usos derrotaram os Mistérios, uma dupla formada por Rey e Dominic Mysterio. Ainda vai ter um vídeo sobre Dominic Mysterio mais pra frente, não vamos nos aprofundar no momento, mas mais pra frente vocês vão entender melhor quem é Dominic Mysterio. E ao vencer essa luta, os Usos viraram os campeões de dupla do SmackDown, porque também nós tínhamos 2 títulos de duplas. Um no Raw, que é o programa de segunda-feira, um no SmackDown, que é no programa de sexta-feira. Então nós temos 2 cinturões de duplas, e o do SmackDown foi para os Usos, fazendo com que os 3 membros do Bloodline fossem campeões. Em 1º de janeiro de 2022, Brock Lesnar se torna o campeão da WWE. Lembra que Roman Reigns é o campeão universal. Brock Lesnar se torna o campeão da WWE depois de entrar numa luta contra outras 3 pessoas, uma luta Fatal 4-Way, ou 4 fatais, depois de ser colocado lá de última hora, por N motivos que é um assunto para um outro vídeo. Isso fez com que, eventualmente, a WWE anunciasse que para o WrestleMania daquele ano, nós teríamos uma luta entre Roman Reigns e Brock Lesnar. Uma luta entre 2 campeões. E o vencedor levava tudo. Não teríamos mais 2 campeões na WWE, não 2 campeões mundiais. Nós teríamos um título unificado. A unificação do título da WWE e o título universal. Neste evento, na WrestleMania 38, Roman Reigns derrota Brock Lesnar e se torna o campeão indiscutível universal da WWE. E no episódio do SmackDown de 20 de maio daquele ano, os Usos venceram a dupla RK Bro para também unificarem os títulos das duplas. Então nós não tínhamos mais um campeão mundial e um campeão de duplas no Raw e um campeão da WWE, um campeão mundial e um campeão de duplas no SmackDown. Nós tínhamos um campeão indiscutível universal da WWE, Roman Reigns. E nós tínhamos uma dupla com o cinturão indiscutível de duplas, os Usos. E assim, o Bloodline tinha todos os cinturões principais da WWE. Isso fez com que o Bloodline se tornasse a facção mais poderosa, mais imponente, mais impactante que nós tínhamos na WWE naquele momento, cementando de uma vez a figura de Roman Reigns como o chefe da tribo e de Paul Heyman como o homem sábio. Paul era o único membro do grupo que não fazia parte da família diretamente, era o único que não era um membro daquela linhagem, daquela linhagem de sangue, daquele parentesco. Mas ele não seria o único por muito tempo, porque nós tínhamos a aproximação de uma figura externa, Sami Zayn. Sami Zayn é um lutador que ele sempre foi muito amado pelo público da WWE por conta do seu passado no cenário independente. Com o personagem El Genérico, ele foi muito amado, ele lutava no Canadá, ele era uma pessoa muito carismática que o público sempre queria ver dentro da WWE. E por muito tempo, ele teve bastante destaque, até que as coisas começaram a ficar mais mornas, ele começou a ter menos destaque, menos lutas importantes, participar menos de histórias impactantes, e aí ele resolveu começar a se aproximar do Bloodline. Num movimento que muitos hoje, depois de tudo que aconteceu, consideram uma das maiores reviravoltas que aconteceram na carreira de Sami Zayn e do Bloodline. Porque ele começou a cativar o público. Fazendo com que o Bloodline acabasse participando de umas cenas um tanto quanto engraçadas, que eles não esperavam ver do Bloodline, que era um grupo tão sério, tão violento, tão agressivo. Eles não esperavam rir com coisas do Bloodline. E Sami Zayn causava isso, fazendo com que o público cada vez mais gostasse de ver aquilo. Ao mesmo tempo, esse carisma e as táticas de Sami Zayn, até mesmo de salvar membros do Bloodline, impedir que eles perdessem cinturões, fazer com que eles vencessem lutas, se colocar na frente de ataques que seriam decisivos, fez com que membros do Bloodline começassem a olhar diferente para Sami Zayn, fazendo com que ele fosse chamado até mesmo de Uso Honorário. No evento Clash of the Castle, em setembro de 2022, Roman Reigns iria defender o seu título contra Drew McIntyre.
Em uma luta que muitos até achavam que era a luta decisiva que Roman Reigns iria perder o seu título. Afinal de contas, Drew McIntyre iria lutar em sua terra natal, seu país natal, na frente até mesmo da sua família. Então todo mundo dizendo, Drew McIntyre vai ganhar. E tudo caminhava para que ele realmente fosse ganhar. Até que Solo Sikoa interferisse na luta e causasse a derrota de Drew McIntyre. Solo Sikoa é o irmão mais novo de Jimmy e Jay, também primo de Roman Reigns, também membro da família. E depois dessa, um novo membro do grupo The Bloodline, que agora contava com Roman Reigns, Jimmy e Jay, Paul Heyman, Sami Zayn e Solo Sikoa. Solo Sikoa é conhecido por ser esse lutador silencioso e bruto, gigantescamente forte. Ele recebeu, inclusive, dentro do Bloodline, a alcunha de O Executor. E não é muito conhecido por falar muitas coisas. Na verdade, ele é mais conhecido por ficar em silêncio quando deveria falar. E desde a sua entrada pro Bloodline, da sua estreia no elenco principal da WWE, ele ficou invicto por muito tempo. A essa altura, o Bloodline estava mais forte do que nunca, mais dominante do que nunca, mais impactante do que nunca. Ninguém nunca conseguia tirar os títulos de nenhum membro do Bloodline. E eles iriam garantir isso usando as táticas mais sujas e violentas possíveis, fora das regras que eles pudessem usar para garantir que eles continuassem sendo o topo da cadeia alimentar. Mas no começo de 2023, o Bloodline começou uma rivalidade com Kevin Owens, o antigo melhor amigo de Sami Zayn. Kevin e eles lutavam juntos no cenário independente do Canadá. É uma amizade tão forte da vida real que Sami é padrinho de casamento de Kevin. E essa informação da amizade dos dois é importante, porque ela foi trazida para dentro da história do Bloodline. Kevin Owens tentou por diversas vezes colocar um pingo de lucidez na cabeça de Sami Zayn e mostrar pra ele que o Bloodline só tava usando ele. O Bloodline só queria se aproveitar de Sami Zayn enquanto ele fosse útil para que eles mantivessem o poder. E que na primeira oportunidade possível, eles iriam trair Sami Zayn. E enquanto Sami negava essa verdade sendo jogada na cara dele, ele tinha que continuar vendo o Bloodline aplicar essas táticas sujas, agressivas e violentas em Kevin Owens, seu até então ex-melhor amigo. Mas ele não tava assim tão certo de que ele... Não ficava evidente que aquilo balançava ele. De todas as coisas que o Bloodline fez, dar surras em Kevin Owens era uma coisa que realmente incomodava Sami Zayn. E isso começou a ficar claro para Jey Uso, para Jimmy Uso, para Paul Heyman e para Roman Reigns. Uma pulga atrás da orelha foi plantada no Bloodline inteiro sobre a lealdade de Sami ao grupo Bloodline. Isso nos leva a um dos episódios mais importantes dos últimos anos da WWE e um dos mais impactantes. Um episódio onde nós tivemos o segmento chamado A Corte Tribal, o julgamento de Sami Zayn. Sami foi posto como um réu, sendo julgado, tendo sua lealdade posta em jogo, e que Roman Reigns iria decidir o destino de Sami Zayn, enquanto Paul Heyman agia como um advogado de acusação, mostrando todas as provas de como Sami Zayn daqui a pouco iria trair o Bloodline e o chefe da tribo. Mas Sami não aguentou isso tudo calado e disse algumas boas verdades na cara do Bloodline, o que deixou Roman Reigns puto da vida. Mas puto. A ponto dele mandar Solo Sikoa executar Sami Zayn. Gente, agora vamos lá, histórias, né? Quando a gente diz executar, é só uma surra, tá bom? É isso. Obrigado, a pessoa se machucar demais. Não é executar... Não, tá bom? Roman Reigns mandou o Solo Sikoa executar Sami Zayn. Só que aí, no plot twist do plot twist, Jey Uso, que até aquele momento era a pessoa que menos gostava de Sami Zayn, era a pessoa que menos aceitava a presença de Sami Zayn no Bloodline, impede Solo Sikoa de atacar Sami. E passa a defender Sami naquele tribunal, naquela corte, mostrando como Sami
sempre ajudou o Bloodline e como ele agora considera Sami como se fosse um irmão de verdade. Então nós chegamos no fatídico evento Royal Rumble, onde Roman Reigns iria enfrentar Kevin Owens pelo cinturão indiscutível universal da WWE. Onde, obviamente, mais uma vez, Roman Reigns sai desse evento vitorioso, mas simplesmente vencer não foi o bastante para Roman. Ele queria passar uma mensagem, ele queria contar uma história, ele queria fazer de Kevin Owens um espantalho para que outras pessoas não tentassem o mesmo. Então ele algema Kevin às cordas do ringue e prepara para dar uma surra homérica em Kevin. Mas ele queria aproveitar esse momento para testar a lealdade de Sami Zayn. Então ele entrega uma cadeira de metal na mão de Sami Zayn e manda que ele dê uma surra no ex-melhor amigo. E nesse momento, meu povo, é a cadeirada que ecoou pelo ringue, ecoou pelos ouvidos de muita gente ao longo de vários meses depois daquilo. Até hoje aquela cadeirada tá ecoando, porque Sami Zayn traiu o Roman Reigns e deu uma cadeirada nas costas dele. Isso obriga que Jimmy Uso atacasse Sami Zayn e que o Bloodline pegasse aquela surra que estava destinado só ao Kevin Owens e falar, tá bom, vai ser pros dois agora. E começa essa surra. Todo mundo, menos Jey Uso, que se recusa a participar daquilo e sai do ringue, deixando todo mundo com uma dúvida sobre agora a lealdade de Jey Uso, causando o início do que seria conhecido em breve como a Guerra Civil do Bloodline. Na semana seguinte desse acontecimento, Jey Uso aparece no meio de uma luta entre Jimmy e Sami e todo mundo ficou naquela, tá, do lado de quem que o Jey tá, né? E aí o Jey foi lá ali dar um abraço no Sami Zayn. Todo mundo, ele tá do lado do Sami. E no meio do abraço ele dá uma bicuda no meio da boca do Sami Zayn. E todo mundo, eita, ele tá do lado do Bloodline. E o Sami iria receber uma famosa surra do Bloodline se não fosse a interferência de Cody Rhodes, o vencedor do Royal Rumble e atual desafiante de Roman Reigns ao seu cinturão durante o evento WrestleMania 39. Não vou me aprofundar em apresentar Cody Rhodes para vocês que não conhecem, porque daqui a pouco, em breve, vai ter um vídeo específico sobre Cody Rhodes e Roman Reigns. Mas por enquanto só saibam, ele é o desafiante da WrestleMania daquele ano. E aí, pra situar vocês, esses acontecimentos foram em janeiro de 2023, beleza? Show. E a gente chega no WrestleMania 39. Roman Reigns versus Cody Rhodes. E Roman Reigns vence, retendo e mantendo o seu título mais uma vez. Em outra luta que todo mundo jurava, agora vai, agora ele perde. E ele ganhou de novo. Obviamente com interferências e táticas sujas envolvendo o resto da família. Só que uma coisa curiosa é que um dia antes, porque o WrestleMania é um evento de 2 dias. Um dia antes, os Usos, Jimmy e Jey, perderam seus títulos para Kevin Owens e Sami Zayn. Depois de muito tempo com eles ainda campeões indiscutíveis de duplas, eles perderam o título. E pela primeira vez em muito tempo, o Bloodline perdeu um cinturão. Justo para Kevin Owens e Sami Zayn. A partir desse ponto, as tensões dentro do grupo começaram a escalar cada vez mais e cada vez mais fortes. Onde começou a ficar clara uma divisão ali entre 2 grupos. De um lado, Roman Reigns, Solo Sikoa e Paul Heyman. Do outro, Jimmy e Jey. Eles ainda eram um grupo, mas ficava claro que Jimmy e Jey estavam sendo meio que excluídos do resto do grupo. E isso transparecia pra dentro do ringue. Até mesmo que Roman e Solo Sikoa diziam que eles iriam pegar os títulos de duplas de volta. Não Jimmy e Jey. Eles seriam a nova dupla do Bloodline. E às vezes causava até mesmo que Solo Sikoa quase atacasse acidentalmente Jimmy Uso no meio de uma luta. Tava uma bagunça. E isso complica ainda mais quando os Usos começam a desobedecer Roman Reigns, que mandava que eles não interferissem em alguma luta, não aparecessem do lado do ringue, e eles continuavam fazendo porque eles achavam que era o certo pelo Bloodline. Até que a gente chega no evento Night of Champions, onde Roman e Solo iriam tentar recuperar o cinturão de duplas,
e Jimmy acidentalmente ataca Solo Sikoa. Nesse caso era acidentalmente mesmo, mas não importou muito pro Roman não, porque o Roman começou a humilhar Jimmy e Jay no meio do ringue e fez com que Jimmy perdesse a cabeça um pouquinho. Aquilo tivesse sido a gota final, o fim do estupim, a bomba explodindo, onde Jimmy traiu Roman Reigns com uma bicuda no queixo. No episódio seguinte do SmackDown, depois desse evento, nós teríamos a celebração de 1000 dias de Roman Reigns como campeão. Eu vou dizer de novo. 1000 dias 3. como campeão. E nessa celebração, Solo Sikoa ataca Jimmy Uso, colocando ali sua lealdade ao lado de Roman Reigns e expulsando Jimmy do grupo Bloodline. Algumas poucas semanas depois, ali em julho de 2023, durante essas semanas a gente ficou muito nessa de... E o Jay vai fazer o quê? Vai ficar do lado do Sami? Vai ficar do lado do Roman? Vai ficar do lado do Jimmy? Vai ficar do lado de ninguém? O que Jay Uso vai fazer? E em julho de 2023, no episódio do SmackDown, nós descobrimos... Perdão, em junho de 2023, nós descobrimos quando em um segmento ali, Jay aparece no ringue e Roman e Paul Heyman pedem para que ele declare sua lealdade ao chefe da tribo, Roman Reigns. E nisso, do outro lado, estava Jimmy Uso. Num movimento que basicamente enganou todo mundo, que achava que Jay realmente ia ficar do lado de Roman, Jay se junta a seu irmão e lá vai outra bicuda no queixo de Roman Reigns. Mais uma traição em pouquíssimo tempo. Aí agora sim, no evento Money in the Bank de 2023, nós tivemos a luta chamada a Guerra Civil do Bloodline. Jimmy e Jay Uso versus Roman e Solo Sikoa. Se você ainda não entendeu até aqui, o Paul Heyman não luta. Ele é só um gerente, só um agente. Tá bom? O Paul Heyman nunca luta. Nunca. Nesse evento nessa luta da Guerra Civil do Bloodline, Jimmy e Jay venceram. E Jay foi a primeira pessoa em anos a fazer uma contagem em Roman Reigns. Essa contagem a gente chama de pinfall, né? Que é quando o oponente está com os dois ombros de costas no ringue, o juiz chega do lado e faz 1, 2, 3. E aí a pessoa perde. Então, Jay Uso foi a primeira pessoa em anos a fazer um pinfall em Roman Reigns. O que garantiu a ele a confiança e o direito para que no próximo evento da WWE ele desafiasse individualmente Roman Reigns pelo título. Mas não somente o título indiscutível universal, também pelo título de chefe da tribo, em uma luta tribal. E aí nós chegamos nessa luta apenas para ver Jay chegar nisso aqui de derrotar Roman Reigns, se não fosse Jimmy Uso impedindo. Sim, a essa altura, você que não acompanhou na época, se você tá aqui, nós também ficamos na época, porque essa era a reação. Sim, Jimmy, que traiu Roman Reigns, que tirou Jay Uso de lá também, ele traiu Jay Uso de novo e impediu que o Jay fosse campeão. Por quê? Ele deu uma série de explicações daqui pra frente já, todas, cada uma mais deslavada do que outra, e no fim, a gente que assiste WWE, a gente só aceitou que foi uma decisão ruim mesmo. Foi só isso. Eu poderia explicar pra vocês aqui, mas a melhor explicação que eu posso dar pra vocês é a explicação que a gente aceita hoje. Jimmy traiu Jay porque sim. Eu não vou me aprofundar muito nos acontecimentos daqui pra frente, porque eles vão ser mais explicados com detalhes nos vídeos de The Rock vs Cody Rhodes, Roman Reigns vs Cody Rhodes e Jimmy vs Jay. Tá bom? Esses vídeos vão acontecer e aí vocês vão ter mais detalhes do que aconteceu desde dessa luta da luta tribal em que Jimmy traiu Jay. Mas eu vou aqui já dizer por alto em que pé nós estamos. Desde que Jimmy traiu Jay, os dois se separaram, foi cada um para um programa. Jimmy continua sendo um vilão junto com o Bloodline. Jay hoje é um babyface. Jimmy é um heel, né? Acho que eu esqueci de falar isso durante o vídeo. Quando a gente tem um vilão, assim como o herói é chamado babyface, o vilão é chamado de heel de calcanhar.
tá? É H-E-E-L. H-E-E-L, tá bom? Heel. Jimmy continua sendo um heel no SmackDown junto com o Bloodline. E Jay foi pro Raw, onde ele virou um babyface. Assumiu o nome de Main Event Jey Uso, né? Evento principal Jey Uso. O Roman continuou derrotando qualquer pessoa que aparecesse pra ameaçar o cinturão dele. Ele continua sendo o campeão indiscutível da WWE. A WWE voltou a ter 2 cinturões. Agora nós temos de novo o cinturão de Roman volta a ser chamado de cinturão da WWE. E o cinturão do Raw virou o cinturão dos pesos pesados, né? Que atualmente está com Seth Rollins. Outro vídeo, muita informação para esse vídeo, então não vou me aprofundar nisso. Mas Roman continuou derrotando todo mundo que aparecia, que queria ali uma disputa de trono. Ele continuou vencendo, mas sempre vencendo com interferência do Bloodline. Ele mais uma vez foi desafiado por Cody Rhodes, que mais uma vez venceu o Royal Rumble. E que nós teremos essa luta agora no WrestleMania 40, no começo de abril. Só que com o detalhe é que agora, dadas as últimas semanas, com a reviravolta de que The Rock voltou para a WWE. E eu vou lembrar para vocês, The Rock é um membro da família. E sendo um membro da família, The Rock entrou pro Bloodline. Bom, eu acho que isso resume a história do Bloodline de 2020 para cá. E com isso nós damos o pontapé inicial nessa série de vídeos contando todas as histórias que você precisa saber da WWE antes do WrestleMania 40. Eu vou contar todas as histórias que existem na WWE hoje? Não, porque são muitas. Mas muitas. Mas as que estão envolvidas no WrestleMania, eu vou contar todas pra vocês. Então se você quiser ver mais, não esquece. E vamos embora. Não se esqueça de assistir o vídeo do Mike Santana, é o canal dele. Deixem um like no vídeo dele, deixa aqui também no meu, tá certo? Então vamos embora, galera. Quem tá aí esperando a WrestleMania 40 comigo? Vamos, vem.